Saul perdeu o trono antes de perder a coroa, porque a queda de um homem começa muito antes de se tornar visível. O declínio não acontece no dia da desobediência pública, mas no momento em que o coração começa a negociar princípios, e é exatamente aí que a história de Saul se torna um alerta eterno. E a de Davi, um contraste inevitável. Enquanto Saul se afastava lentamente de Deus tentando preservar sua imagem, Davi se aproximava de Deus, mesmo quando sua imagem estava em risco. A diferença entre os dois não está no erro, mas na direção do coração. Saul começou bem. Ele foi escolhido, ungido, capacitado. Recebeu autoridade, recebeu o Espírito, recebeu oportunidades claras de obedecer. Mas pouco a pouco começou a tratar a obediência como algo flexível. No início, pequenas concessões, ajustes sutis, justificativas aparentemente razoáveis. Saul não desobedeceu de forma abrupta. Ele racionalizou, e toda desobediência racionalizada parece inofensiva, até que se torna um padrão. Quando Saul poupou o que Deus havia ordenado destruir, ele acreditou que estava sendo estratégico. Quando ofereceu sacrifício sem esperar Samuel, ele acreditou que estava sendo responsável. Quando preservou o melhor dos despojos, ele acreditou que estava sendo religioso. Mas na verdade estava apenas tentando controlar resultados sem depender de Deus. Saul não abandonou Deus de uma vez. Ele apenas deixou de confiar plenamente nele. Davi trilhou o caminho oposto. Ele também teve medo, pressão, conflitos internos, mas diante das decisões, escolheu confiar em Deus, mesmo quando isso parecia custoso. Davi entendeu algo que Saul nunca compreendeu. Obedecer é confiar, e confiar é se render. Saul obedecia enquanto a obediência não ameaçava sua posição. Davi obedecia mesmo quando a obediência colocava sua vida em risco. O ponto de ruptura de Saul acontece quando ele passa a se importar mais com a opinião do povo do que com a voz de Deus. Ao ser confrontado por Samuel, ele admite: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Essa confissão revela o verdadeiro trono que Saul passou a servir. Não era mais Deus. Era a aprovação, era a manutenção da influência. Era o medo de perder controle. A partir desse momento, Saul ainda governa, mas Deus já não governa seu coração. Davi, por outro lado, não constrói sua identidade na aprovação externa. Ele canta para Deus quando ninguém vê. Ele se humilha quando todos observam. Ele aceita a correção, mesmo quando isso o expõe. Sua segurança não está na estabilidade do cargo, mas na fidelidade do Senhor. E isso o mantém sensível, dependente e ensinável. Saul perdeu a capacidade de ouvir Deus porque perdeu a disposição de obedecer. Quando a obediência deixa de ser prioridade, a voz de Deus se torna incômoda. O silêncio divino que Saul experimenta não é abandono repentino, é consequência progressiva. Ele rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou sua liderança, não por falta de amor, mas por falta de submissão. Davi também enfrentou o silêncio de Deus, mas reagiu de forma oposta. Ele não buscou atalhos espirituais, não procurou vozes alternativas, não tentou manipular o sobrenatural. Ele esperou, clamou, se humilhou. O silêncio não o afastou, o aprofundou. Saul, quando Deus se calou, buscou uma feiticeira. Davi, quando Deus parecia distante, escreveu salmos. Existe uma diferença profunda entre quem quer respostas e quem quer presença. Saul queria respostas rápidas, para manter o controle. Davi queria a presença de Deus, mesmo quando não entendia o caminho. Por isso, Saul se desespera, e Davi se fortalece no Senhor. Um se torna refém do medo, o outro se ancora na fé. A decadência de Saul se manifesta também na forma como ele lida com Davi. Em vez de celebrar o que Deus estava fazendo, ele se compara. Em vez de discernir o mover de Deus, ele inveja. Em vez de se alinhar, ele compete. A insegurança se transforma em paranoia. O medo de perder o trono o leva a tentar destruir o próximo rei. E isso revela um coração que já perdeu a paz há muito tempo. Davi, mesmo perseguido injustamente, se recusa a tocar em Saul. Ele entende que Deus não precisa de violência para cumprir promessas. Ele confia que o mesmo Deus que o ungiu saberá conduzi-lo ao tempo certo. Essa confiança não nasce da ingenuidade, nasce da revelação. Davi conhece o caráter de Deus. Saul conhece apenas o poder de Deus. Quando Saul segura a orla do manto de Samuel e implora por honra diante do povo, sua preocupação fica evidente. Ele quer parecer íntegro, mesmo já tendo se afastado internamente. Davi, quando confrontado por Natã, rasga o coração. Ele não pede para preservar a imagem, pede para restaurar a comunhão. Ele não teme perder o trono,
teme perder a presença. Essa é a essência de um homem segundo o coração de Deus. Davi entende que liderança sem presença é peso, não privilégio. Saul entende liderança como status. Davi entende como responsabilidade espiritual. Por isso, mesmo após pecar gravemente, Davi encontra caminho de restauração. Saul, mesmo cometendo erros aparentemente menores, caminha para o endurecimento, porque Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. O coração de Saul se fecha, o de Davi se quebra. E um coração quebrantado Deus jamais despreza. Davi chora, confessa, se arrepende, se submete às consequências. Ele não tenta negociar com Deus. Ele se lança à misericórdia. Saul tenta manter controle até o fim. E perde tudo. Essa história ecoa como um espelho para os nossos dias. Porque ainda hoje há muitos que começam bem, mas se perdem tentando sustentar uma imagem, que confundem sucesso com aprovação, que trocam obediência por estratégia, que usam Deus como recurso, não como Senhor. E o alerta permanece. É possível continuar exercendo funções espirituais e já ter perdido intimidade com Deus. Davi nos mostra outro caminho, um caminho de dependência contínua, de sensibilidade à correção, de arrependimento genuíno, de confiança no tempo de Deus, de reverência à presença. Não um caminho sem quedas, mas um caminho sem fingimento. Não um caminho perfeito, mas um caminho rendido. A grande pergunta que essa narrativa levanta não é quem você é em público, mas quem você está se tornando no secreto. Porque a perda do trono começa quando o coração deixa de tremer diante da voz de Deus. Saul parou de tremer. Davi nunca deixou de se quebrantar. Se essa mensagem confrontou você, escreva nos comentários o que mais tocou seu coração e o que você sente que Deus está te chamando a ajustar. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, que não apenas informam, mas transformam. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E nunca se esqueça, não é o começo que define o fim, é a postura do coração ao longo do caminho.